Quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, e a gente começa falando sobre uma indicação do vereador Carlinhos Camelot. A gente que fala tanto sobre o Refis aqui no Notícias do Legislativo, lembrando que o prazo do Refis, olha, é 22 de novembro. E por isso, o vereador Carlinhos Camelot protocolou uma indicação pedindo para que a Prefeitura prorrogue esse prazo de adesão ao Refis, que é o Programa de Regularização Fiscal dos Tributos Municipais, até o dia 20 de dezembro. E o parlamentar justifica a medida. Já tem o Refis porque as pessoas não estão conseguindo pagar. E agora nós vamos chegar na época de dezembro, onde as pessoas recebem o 13º, tem um dinheiro a mais. Então, se esse Refis se prolongar, as pessoas vão ter como fazer essa negociação. Porque mesmo agora, até dia 22 de novembro, muitas pessoas ainda que não vão conseguir. E muitas das pessoas também estão tendo uma dificuldade muito grande de fazer o cadastramento na Prefeitura. Então, isso dificulta também. Carlinhos Camelot enfatiza que a pandemia aumentou o número de endividados no Brasil, mas garante que a maior parte deles quer quitar as dívidas. Ela põe comida na mesa ou ela deixa de pagar o IPTU? Ela deixa de pagar o IPTU, porque as filhas precisam comer. E agora chegou a hora dela também pôr a casa em dia, porque a gente fala assim, que o brasileiro ele tem um nome a zelar. Então, quando o nome dele vai para o SPC ou judicializa o nome dele, é uma dificuldade muito grande para eles. As indicações são encaminhadas ao prefeito, que pode ou não acatar o pedido. Mirna Abreu, vamos voltar a falar sobre educação, porque tem um requerimento de informações da vereadora Guida Calisto. Ela justamente em relação à volta às aulas, Gabriel, ela pede nesse requerimento informações sobre a reorganização das salas em escolas da cidade, principalmente no NAED Sudoeste. A parlamentar explica o motivo do requerimento. As salas são de agrupamento 2. Agrupamento 2, ela responde o módulo, que geralmente são 28 crianças, com idade um pouco mais de 1 ano, né, que é 1 ano e 7 meses por aí, eu não lembro muito bem, mas é por aí, e tem que ter no mínimo 2 monitores ou agentes de educação infantil mais o professor. Só que a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação, tem feito uma certa reorganização. Ao invés dela garantir só as crianças do agrupamento 2, que é um pouquinho maior que 1 ano, ele também está colocando nessas salas crianças menores, que são as crianças de AG1, que é o antigo berçário, que são os bebês. As crianças menores, elas demandam mais do adulto. E o que está acontecendo? Vai permanecer o mesmo número de adultos, só que as crianças menores demandam de mais cuidado, tem menos autonomia, precisa de mais cuidado dos adultos, de atenção, e vai permanecer com o mesmo número de profissionais para as crianças maiores. A gente vê isso com um risco, né? Porque coloca nossas crianças que estão em sala de aula em risco. A ideia que a gente ficou sabendo, né, que o NAED Sudoeste está tentando fazer, é fazer agrupamento 1-2, né, que é o tal do agrupamento misto. E a gente entende que, já que ele está inserindo ali as crianças menores, ele tem que garantir mais profissionais para garantir a segurança dessas crianças. E um bom trabalho também, né? Os requerimentos são encaminhados à Prefeitura, que tem até 15 dias, período prorrogável também por mais 15 dias, se necessário, para responder às demandas do Legislativo. Mirna Abreu, agora a gente fala sobre um projeto do vereador Eduardo Magoga, que é na área da saúde. É para organizar a fila de espera ou atendimento ali no momento dos prontos-socorros ou unidades básicas de saúde. Ele protocolou um projeto que obriga a realização de acolhimento e classificação de riscos de enfermagem para estimativa do tempo de espera nos atendimentos das unidades aqui em Campinas. Acompanhe. Existem alguns protocolos mundiais e até protocolos que o próprio Brasil utiliza para fazer essa classificação. A ideia é não deixar somente pela portaria do Ministério da Saúde, mas tornar uma obrigatoriedade o acolhimento desses clientes nas unidades de emergência e classificando elas por risco. E nessa classificação seria usado, sim, cores para poder classificar esses clientes.
O parágrafo 3º da proposta diz que deverá ser afixada em caráter obrigatório na recepção de todas as unidades de saúde em local visível e de fácil leitura placas contendo o seguinte texto: todo paciente tem o direito à realização de acolhimento e classificação de risco sem interrupção após a coleta de dados de identificação, determinando a prioridade de atendimento médico. O parlamentar justifica a importância dessa informação. Então, às vezes, o cliente chega na recepção e ele é classificado com uma cor que pode ter um tempo determinado para ser atendido. E aí, às vezes, o cliente acha que é por ordem de chegada. E, às vezes, ninguém explica para ele que é pela questão da urgência e da emergência. Então, nas cores, vão ser estipulado um tempo de atendimento, onde o próprio paciente e o cliente que estiver ali na recepção, ele pode, através de algum painel explicativo, saber o tempo que ele tem para poder ser atendido, para ele não se revoltar e, às vezes, causar aquele tumulto nas recepções, achando que estão passando um na frente do outro. Bom, Mirna, já falamos então sobre uma proposta de um projeto, requerimento, hora de nós falarmos também do trabalho das comissões que nós temos aqui no Legislativo Campineiro. A gente começa com a Comissão Especial de Estudos, que quer a implementação da Escola Cívico-Militar em Campinas. Acabou agora há pouco, inclusive, uma reunião desta comissão na manhã desta quarta-feira. Ela, que é presidida pelo vereador Major Jaime, realizou uma reunião com a presença do deputado estadual Tenente Coimbra. E na última sexta-feira, em um outro encontro, o colegiado convidou representantes de vários estados que atuam em escola cívico-militar. A gente pôde ter Amazonas falando um pouquinho do modelo que eles têm lá, de como têm sido os resultados. Nós tivemos Goiás falando, quando eu falo Amazonas é o estado inteiro, né? São mais de 20 mil crianças que estão nesse trabalho, né, de uma escola militar. Goiás a mesma coisa também, partiu de 15 escolas há 5 anos atrás para 62, né, hoje, na atualidade. E nós temos Bagé, que é uma cidade pequena comparado a Campinas, mas ela já tem 2 escolas cívico-militares. E a diretora pôde dar um relato aqui, emocionante também, do prazer que ela tem de ser diretora e de ser professora numa escola cívico-militar. Mas todos eles, né, concluíram, até aqui os que estavam, concluíram, e eu coloco essas 2 palavras, né, que é o civismo e cidadania. Todos deram um relato de que as crianças estão buscando isso e os pais, as famílias estão conseguindo. Então isso é muito importante. A comissão tem um prazo de 180 dias para terminar os trabalhos e, além de Major Jaime, são membros do grupo os vereadores Eduardo Magoga, Nelson Ostri, Paulo Gaspar e a vereadora Débora Palermo. Mirna Abreu, nós temos outra comissão especial de estudos aqui na Câmara de Campinas que estuda aí uma revitalização do centro da cidade. E ela se reuniu na última sexta-feira aqui no Legislativo e o repórter Michel Morim acompanhou tudo. Sob a condução do vereador Arnaldo Salvetti, que é presidente da Comissão Especial de Estudos, que trata da revitalização do centro, o grupo contou com a participação de mais de 20 arquitetos presentes no plenário para debater o assunto. Nós temos que agradecer todos os arquitetos que estão aqui hoje presentes, o Fábio, a Amoroso. As ideias estão fluindo, e não só as ideias, né? Eu acho que o importante é implantar as ideias. E eu acho que está todo mundo no consenso. Essa união que tem o executivo, né? O poder legislativo, as secretarias, com essa vontade política, eu tenho certeza que nós vamos dar, né, para os comerciantes e para os permissionários, para as pessoas que lá têm seu trabalho, uma resposta rápida. Não só na segurança, como na iluminação, mas na revitalização de novas ideias e novos projetos para a cidade, inclusive a parte cultural. Fazem parte também da comissão os vereadores Paulo Haddad, Paulo Gaspar, Jorge Schneider e Carlinhos Camelô. A gente sente que a comissão de revitalização do centro está sendo um processo positivo para Campinas, e as pessoas estão dando, né, para nós condições de realmente cobrar, né, de todas as entidades que a gente consiga o sucesso da revitalização do centro. O parlamentar comentou os próximos passos do grupo. Sim, dia 9 nós temos uma ida ao centro, né, com todas
quase todas as secretarias, a Câmara, e depois uma reunião na SIC para debater ali no centro da cidade, pessoalmente, junto, inclusive, com os comerciantes. E dia 9, Gabriel, a nossa equipe vai acompanhar essa caminhada da comissão que fala sobre a revitalização lá no centro e depois essa reunião com os secretários na sede da SIC. A gente segue acompanhando, então, as reuniões da Comissão Especial de Estudos sobre a revitalização do centro da cidade. Mirna Abreu, hoje é quarta-feira, portanto, é dia de reunião ordinária e a gente vai acompanhar atentamente todas as discussões e votações dos projetos. A gente lembra que as reuniões ordinárias aqui da Câmara, de acordo com o ato da mesa, voltaram a receber o público agora com 50% de presença nas galerias, respeitando aí os protocolos, uso de máscara e também o uso de álcool em gel. E a pauta prevista para esta quarta-feira traz uma série de projetos de destaque que serão votados em análise definitiva, ou seja, no mérito, e sendo aprovadas, serão encaminhadas à sanção do prefeito. Vamos conferir as pautas. A votação desta quarta-feira começa com a segunda discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que trata de mudanças na lei do IPTU. A proposta reduz as alíquotas do imposto para imóveis prediais de uso predominantemente não residencial e caracterizados como galpão industrial e logístico dos atuais 2,9% do valor venal para percentuais que variam entre 1,1% a 1,8%. Em segunda discussão, será analisado o projeto de lei de autoria da vereadora Débora Palermo, que trata das reuniões intersetoriais da rede de atendimento e proteção à criança e ao adolescente em Campinas. Também de autoria da vereadora Débora Palermo, em segunda discussão, será analisado o projeto que institui em Campinas o plano de ação destinado às crianças e adolescentes em situação de orfandade causada pela Covid-19 no município. O item 4 é a primeira discussão do projeto de lei de autoria do prefeito, que altera a lei de 2005, que trata do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Entre as alterações está uma simplificação do procedimento de apuração do ISS-QN incidente sobre os serviços de construção civil. O item 5 é a primeira discussão do projeto de lei de autoria do vereador Fernando Mendes, que institui a soltura de pipa como esporte no município de Campinas. O item 6 também é um projeto de autoria do vereador Fernando Mendes, que institui a prática do parkour como esporte no município de Campinas. Na sequência, será analisado o projeto de decreto legislativo da vereadora Guida Calisto, que concede diplomas a Pedro de Paula e a Cristiane Dias da Silva Alves. Em primeira discussão, será analisado o projeto de lei de autoria do prefeito, que institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Social. O objetivo é estabelecer mecanismos para a estruturação e controle para viabilizar investimentos em ações destinadas a promover o desenvolvimento social na cidade. O item 9 é a primeira discussão do projeto de lei que institui o Sistema de Inovação de Campinas, o Fundo Municipal de Inovação. O objetivo é estimular, organizar e apoiar uma rede qualificada de ambientes de inovação para potencializar o surgimento de startups na cidade. O item 10 é a primeira discussão de um projeto de lei que trata do Fundo da Assistência ao Desporto Amador. De autoria do prefeito municipal, o fundo se destina a apoiar a prática e o desenvolvimento do esporte amador na cidade, estabelecendo ainda de onde virão os recursos e onde poderão ser aplicados. O item 11 da pauta é a segunda discussão do substitutivo total ao projeto de lei de autoria do vereador Nelson Osseri, que trata das reuniões do Conselho de Regulação e Controle Social serem realizadas em local que permita ampla participação popular. O item 12 é a segunda discussão da proposta de emenda à lei orgânica de autoria do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, e outros parlamentares, que trata das emendas individuais ao projeto de lei orçamentária no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo. Ainda de acordo com a proposta, metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.
O item 13 é a segunda discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que altera artigos 60 e 62 do Plano Diretor para suprimir do texto a menção de programas com vinculação a marcas expressas de governo e outras esferas. O item 14 é o projeto do vereador Cecílio Santos e outros parlamentares, que institui em Campinas a semana do lançamento da campanha da fraternidade. De acordo com a matéria, a semana será comemorada anualmente na primeira semana após a quarta-feira de cinzas, em sessão solene que será realizada na Câmara Municipal de Campinas. A gente reforça que os projetos que serão discutidos pela segunda vez, elas tratam do mérito. E, se forem aprovadas, serão encaminhadas para a sanção do prefeito. E a TV Câmara Campinas transmite a 25ª reunião ordinária a partir das 6 horas da tarde. Lembrando que começa com o primeiro período, que é o período de comunicado de vereadores, que aqueles inscritos usam a tribuna por até 5 minutos para falar sobre um tema livre. Se for pedido tempo de liderança, esse período é de 10 minutos. Após esse momento, nós temos o intervalo regimental de 15 minutos, em que a TV Câmara entrevista os parlamentares, e aí depois começa a discussão e a votação dos projetos da pauta. Então a gente acompanha atentamente a 25ª reunião ordinária a partir das 6 horas da tarde. Além da reunião ordinária, Mirna Abreu, hoje à tarde a gente tem uma reunião de uma frente parlamentar. Hoje nós temos, então, 2 eventos antes das 6 horas, que é a reunião ordinária. Às 3h30 até às 5h30 da tarde, nós temos, na verdade, um evento, gente. Eu errei, olha aí. 3h30 da tarde, a Frente Parlamentar da Segurança Alimentar e Assistência Social, que é presidida pelo vereador Felipe Marquesi, ela se reúne com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. Lembrando que as frentes parlamentares foram criadas recentemente aqui no Legislativo, justamente porque elas possam ter a participação de vereadores e da sociedade civil discutindo temas importantes para a cidade de Campinas. E você pode acompanhar aqui essa reunião também, lembrando que todas as reuniões que acontecem na Câmara Municipal de Campinas depois ficam disponíveis no youtube.com/TV Câmara Campinas. Então são 2 eventos no dia de hoje. Às 3h30 está a Frente Parlamentar da Segurança Alimentar e posteriormente às 6 horas da tarde você acompanha a 25ª reunião ordinária. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Agora com as notícias do Legislativo. Volta amanhã contando tudo pra gente sobre as discussões e votações? Isso, amanhã a gente faz um resumo sobre as notícias, lembrando que começou agora há pouco a coletiva do governador. A gente vai ver se tem alguma mudança em relação às medidas em relação à Covid-19 e fala aqui no Notícias da Metrópole amanhã. Combinado, até lá. Até.